Sabe aquele colega que faz em 2 horas o que você levava um dia inteiro? Pois é, em 2026 essa não é mais uma pessoa, é a sua IA. Mas não da forma que você está pensando, porque nos últimos 7 dias aconteceram 4 movimentos que mudaram tudo e a maioria das pessoas não viu. Então eu vou te mostrar pelos principais acontecimentos aqui da semana. Alô galera, aqui do canal. Se você trabalha com marketing, vendas, operações, análise ou qualquer coisa que exija criatividade mais execução, esse vídeo foi feito para você. Acontece que a gente entrou numa nova fase da inteligência artificial e ela não é sobre chatbots lindos respondendo perguntas, sobre máquinas que planejam, executam e entregam resultados enquanto cada um aqui dorme. O ano de 2025 foi sobre experimentação, agora começou 2026 e as empresas, Google, Meta, OpenAI, Amazon, estão apostando bilhões para transformar a IA de uma ferramenta legal em uma infraestrutura invisível que roda os seus negócios. Isso tem impacto direto na sua produtividade, no seu salário, na sua vantagem competitiva. Bora lá ver esses acontecimentos? A Meta comprou uma startup chamada Manus por 2 bilhões de dólares no fim do ano passado. Você deve estar pensando, sério? 2 bilhões de dólares? Por quê? Porque a Manus não vende um chatbot, ela vende um agente. E aí mora uma diferença muito grande. O chatbot geralmente é assim: oi, qual que é o preço do produto X? E aí a IA vai e responde. Um agente é você. Preciso de um relatório de vendas de janeiro e a IA acessa 3 bases de dados, organiza a informação, cria gráficos e dashboards, formata em PDF, manda para o seu e-mail, ela faz isso tudo sozinha. A Manus já estava faturando cerca de 125 milhões de dólares por ano fazendo isso para pequenas e médias empresas. E a Meta, sendo Meta, comprou a empresa toda para integrar essa capacidade no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. E o impacto prático disso: se você tem um negócio digital entre 2026 e 2028, você vai ter um vendedor de IA trabalhando 24/7, um gerente de atendimento que nunca dorme, um criador de conteúdo que produz 10 variações de um anúncio em 5 segundos. Galera, isso não é hype. O fundador da Meta, ele disse publicamente que a empresa vai investir 600 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial até 2028. Daqui 2 anos, hein? A pergunta que você deve fazer é: meu negócio vai estar preparado para isso tudo? Enquanto isso, a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, fechou um acordo com uma startup chamada Cerebras. Quanto? 10 bilhões de dólares. Para quê? 750 megawatts de poder computacional. É simples assim, ó. A IA não é só código, ela é energia. Quando você treina um modelo grande, você gasta uma energia absurda. Depois ele responde perguntas muito rápido. Mas se a latência, ou seja, o tempo de resposta for alto, ela fica lenta. E a Cerebras, ela resolveu isso com chips especializados, e aí a OpenAI apostou 10 bilhões de dólares, que isso que é o futuro. No mesmo período, a OpenAI e o SoftBank anunciaram o Stargate Project. É um data center gigante de 1,2 gigawatts lá em Milano, Texas, investimento de 1 bilhão de dólares só da OpenAI. Por quê? Porque as empresas entenderam quem controlar a infraestrutura controla o mercado. Google está fazendo o mesmo com TPUs, que são chips dele mesmo. Amazon, idem. A Meta triplicou o orçamento de inteligência artificial. Então a implicação prática é: modelos estão ficando mais eficientes, mais rápidos, mais baratos de rodar. Isso significa que IA em tempo real, aquela que responde enquanto você digita, deixa de ser um pensamento e ela começa a virar padrão. E quanto mais rápida a inteligência artificial, mais ela consegue fazer, mais ela entrega, mais ela te economiza tempo. Você deve estar pensando, tá bom, é tudo lindo no papel, mas na prática? Então, JP Morgan Chase não é exatamente uma startup, é um dos maiores bancos do mundo. Ele relatou que ganhos de produtividade com inteligência artificial dobraram de 3% para 6% em operações, em algumas funções até 50%. 50%! Isso significa que analista que levava 8 horas agora leva 4. Ou, para o mesmo tempo,
você tem o dobro de volume de trabalho. Pesquisa de produtividade com o ChatGPT mostrou que trabalhadores completavam tarefas 40% mais rápido e com mais qualidade. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, estimou que a inteligência artificial generativa já adicionou 1,1% à produtividade agregada americana. E isso foi no começo de 2025. A projeção, até 25% de todas as horas de trabalho podem ser automatizadas. Deixa eu traduzir isso para você. Se você trabalha 8 horas por dia, 2 horas desse tempo pode virar automação. Isso é um dia inteiro por semana. Uma semana de 5 dias de trabalho virariam 4, né? Agora, há 2 formas de interpretar isso. Forma 1, pânico. Vão tirar o meu emprego. Forma 2, que é a correta. Se vou aprender a usar essa ferramenta, vou conseguir fazer o trabalho de 3 pessoas, vou ser indispensável, vou ganhar vantagem competitiva. A escolha é sua. Mas a realidade é, quem não aprender vai ficar para trás. Tem um detalhe que ninguém está falando alto o suficiente. DeepSeek, startup chinesa que apareceu do meio do nada em janeiro de 2025, desbancou o ChatGPT em downloads nos Estados Unidos em uma semana. Uma semana! Por quê? Porque oferecia um modelo de IA quase tão bom, completamente de graça e de código aberto. Isso assustou muito e com razão, né? No final de 2025, o DeepSeek lançou um novo modelo, que foi o V3.2, que iguala o desempenho do GPT-5 em testes de matemática e codificação. Ontem mesmo, o CEO do Google DeepMind, que é uma divisão tipo a CIA do Google, disse publicamente que a China está apenas meses atrás dos modelos americanos, apenas meses, não anos. Agora, por que isso importa para você? Porque a Microsoft deu um alerta. A China tem modelos competitivos de código aberto e recebe subsídios do governo. Isso permite praticar preços muito mais baixos. Enquanto isso, OpenAI, Google, Anthropic, elas trancam seus melhores modelos atrás de paywalls caros. Resultado, países subdesenvolvidos ou emergentes, Brasil, Índia, México, eles vão preferir usar modelos chineses porque são de graça. De fato, estão de graça. Qual que é o risco para você ou para o seu negócio? Se o seu negócio depender de IA proprietária, ChatGPT, Gemini, Claude, de repente alternativas gratuitas aparecem no mercado, a sua margem encolhe rápido. A vantagem competitiva que você achava que tinha, ela pode evaporar. Tem algo interessante que aconteceu essa semana. Wikipédia, sim, aquela enciclopédia que você consultava para trabalho da escola, ela fechou parcerias oficiais com a Amazon, com a Meta, com a Microsoft, com o Google e outras para fornecer dados de forma licenciada. Qual que é a importância disso? Até agora, as empresas de IA usavam uma técnica chamada web scraping. O que é isso? Basicamente é roubar dados da internet inteira, incluindo Wikipédia, jornais, blogs e por aí vai. Funcionava, mas era ilegal, porque é roubo de dados, impreciso, porque os dados ruins eles geram respostas ruins, e agora, em vez disso, as empresas pagam Wikipédia para usar dados que são governados por humanos, que são filtrados, selecionados. Qual que é o impacto? A IA fica mais confiável, menos alucinações, e aí a alucinação é quando a IA inventa dados para preencher lacunas, tipo, você pergunta a receita de um prato e ela inventa ingrediente que nunca existiu. Então, com dados de melhor qualidade do Wikipédia, isso diminui. Para você, significa que quando você usa IA para gerar conteúdo, pesquisar ou analisar, você pode confiar mais no resultado. Não é 100% perfeito, mas é muito melhor que antes. Isso é crítico se sua produtividade depende de inteligência artificial te dar informação correta já na primeira vez. Deixa eu juntar os pontos aqui. 2025 foi o ano de experimento, teste. Será que isso funciona? As empresas gastaram bilhões em pilotos, criaram labs de IA, contrataram especialistas, viram resultados legais, mas ainda meio isolados. 2026 é o ano de escala e integração. Agora a IA vira parte do core do negócio. Como que eu sei disso? Porque os números não mentem. A Gartner, consultoria que estuda o mercado, ela prevê gastos mundiais em inteligência artificial chegando a 2,52 trilhões de dólares em 2026, uma alta de 44% em relação a 2025.
Mais importante, a Gartner também avisa que estamos chegando no vale da desilusão, aquele ponto onde entusiasmo inicial dá lugar a expectativas realistas, gerar caixa, ROI. Nessa fase, as empresas deixam de investir em projetos disruptivos e experimentais e focam em ROI de verdade e em resultados comprovados. A tradução disso é que a inteligência artificial que vai bombar em 2026, ela não é a mais sofisticada, é a que resolve problema real, que economiza dinheiro e tempo das pessoas. E se você aprender a usar bem, você está dentro, se não, fica para trás. A tendência que a Microsoft sintetizou em 7 pontos é clara. IA deixa de ser ferramenta, passa a ser colega, uma colega que você dá uma tarefa, ela coordena tudo, acessa dados, conecta sistemas, executa, entrega resultado. E isso é bom para você porque menos tarefas chatas, você pode focar no que realmente importa, mais tempo para criatividade e estratégia, isso é onde você agrega valor. Vantagem competitiva, quem usar cedo ganha mercado, mas também é um aviso. Se você está esperando a IA vir como um chat GPT e fazer tudo, está enganado. A IA que vai fazer diferença é aquela que você integra aos seus processos, que conecta aos seus dados, que executa no seu contexto. Bora pensar em padrões? Então, qual é o padrão aqui? Infraestrutura é mais importante que o modelo. Não é mais sobre quem tem o modelo mais inteligente, é sobre quem tem poder computacional, energia, dados confiáveis e integração aos sistemas da empresa. OpenAI com Cerebras está criando infraestrutura. Meta comprando Manus, integração a todos os seus produtos. Google mais Boston Dynamics em robótica, infraestrutura mais hardware. Wikipedia mais as gigantes, dados confiáveis. Enquanto isso, as empresas menores estão correndo atrás tentando entender como usar ChatGPT ou Gemini. Mas a briga real é outra. Quem vai controlar a espinha dorsal do que funciona? Segundo padrão, China oferecendo de graça. Modelos chineses, mais subsídios governamentais, igual ao que? Preço zero. Enquanto as empresas americanas mantêm os modelos caros e trancados. Resultado disso, um grande pedaço do mercado global, principalmente os países emergentes, estão migrando para soluções chinesas. Não é ideológico, é econômico. Terceiro padrão, a IA que vai bombar, ela é operacional, não é a IA que responde perguntas, é a IA que executa fluxos de trabalho completos. Se você quer IA como assistente, em 2026 isso é commodity, todo mundo vai ter. Se você quer IA como agente que executa, aí sim você diferencia. Então aqui está a real, você tem duas escolhas, escolha 1. Ignorar, continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez, esperar que a IA não mude o seu trabalho. Um spoiler, vai mudar, viu? Escolha 2, começar pequeno. Identifica uma tarefa chata que você faz todo dia, testa com ChatGPT, Cloud, Gemini, vê quanto tempo economiza e depois você começa a escalar. No começo do ano é o melhor tempo para você fazer isso. Se em fevereiro você já está usando IA de forma inteligente no seu trabalho, até dezembro você vai estar meses à frente de quem está esperando. O meu conselho é, não espere o modelo perfeito. O perfeito é inimigo do bem. Use o que tem disponível agora, integre no seu fluxo e aprenda errando. Porque em 2026 a vantagem competitiva não é quem tem a IA mais inteligente, é quem aprendeu a trabalhar com a IA mais rápido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, a gente publica análises de tecnologia e produtividade toda semana. E nos comentários me diz aí, qual é a tarefa do seu trabalho que você gostaria de automatizar com IA? Eu respondo aqui. Valeu e não se esqueça, a tecnologia não pede licença.